Shalom, shalom! Estamos aqui com mais um projeto, mais um devocional, onde nós vamos estar aqui vários dias gravando alguns vídeos a respeito de fazer propósitos com Deus. Sobre propósitos, muitas pessoas nos perguntam como fazer um propósito com Deus. E hoje nós vamos falar, não só hoje, na verdade toda uma série aqui, nós vamos estar gravando a respeito do jejum. Porque o que nós temos visto é que muitas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, eles têm negligenciado essa prática espiritual. E muitas vezes nós temos visto pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem até evangélicas, filhas de Deus, mas que vivem uma vida sem poder, onde não vê cura, não vê libertação, não vê transformação de vida. Na nossa igreja, a gente tem sempre uma prática de estar jejuando, porém, todo final de ano, nós nos preparamos para o próximo ano, para uma próxima jornada, um próximo ciclo. E é muito importante que as pessoas entendam o porquê, que não só façam por fazer. E muitos também nos perguntam, pastora, o que é o jejum, como fazer, por que fazer? Qual a finalidade do jejum no plano espiritual e no plano natural? O jejum ele pode interferir na área tanto espiritual como na área emocional e também na área física e material. O jejum ele é uma prática espiritual que ele abrange uma atmosfera que provoca milagres e transformações de impossíveis se tornando possível. Por que isso, pastora? Porque o jejum ele é uma arma poderosa. E se a igreja do Senhor Jesus entendesse o poder e o valor do jejum, eu garanto para vocês que a igreja jejuaria mais, viveria num nível muito maior de poder sobrenatural, falando, a igreja viveria numa dimensão, numa atmosfera muito maior para provocar milagres e viverem milagres, mas por não conhecerem e por não fazer, acabam vivendo uma vida muito aquém daquela que a palavra de Deus nos revela e nos demonstra. Então, nós vamos fazer então esse estudo baseado nesse livro do apóstolo Guilherme Maldonado. Esse livro chama Jejum de Rompimento, tem em português, deve vender aqui no Brasil também. Então nós vamos fazer o nosso estudo baseado nesse livro e em alguns livros que nós já lemos. Então nós vamos estar fazendo um estudo todos os dias, nós vamos trazer aqui um vídeo, tanto eu quanto meu esposo, pastor Roberto, estaremos gravando aqui capítulos desse livro e discutindo sobre esse tema tão importante. E em todas as épocas eu creio que o jejum ele sempre foi importante, mas nesse tempo especificamente, onde nós temos lutado com tantos portais abertos no mundo espiritual, com tantas hostes da maldade, né, da malignidade espalhado por todos os cantos, né, do mundo. Então eu creio que nesse tempo específico eu acho que a igreja do Senhor Jesus, tanto eu como você, que crê em Deus, que acredita em Deus, que tem uma fé, que crê que existe um Deus, então esse é o seu tempo para você se preparar, para você se levantar, para você jejuar. Deus, eu creio que está convocando a igreja dele para entrar nesse nível, nessa dimensão de conhecimento e de empoderamento através do Espírito Santo. Porque nós vamos entender através desse estudo, já aqui no capítulo 1, nós vamos entender que nós já temos o Espírito Santo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus e aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, entendemos o porquê que Jesus veio a esse mundo, morreu por nós. Então o Espírito Santo veio habitar em nós. Então a presença de Deus já está dentro de nós, existe um poder dentro de nós, mas nós precisamos ativar esse poder, nós precisamos
despertar, vamos por assim, né? Sacudir esse poder dentro de nós para que nós possamos viver através desse poder sobrenatural nas nossas vidas. Então, o que eu vejo hoje, por toda essa caminhada cristã que nós temos aí de mais de 30 anos, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, nós temos visto muitas pessoas chegarem até nós com anos de crente, anos que frequentam uma igreja e que não sabem jejuar, não têm a prática de jejuar porque não entendem. Então, este vídeo é justamente para essas pessoas que vão nos assistir e todo o povo da igreja também. Por quê? Porque eu quero que vocês que estão aqui na igreja, fazem parte da igreja, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês façam algo compreendendo o que vocês estão fazendo. Então, nesse primeiro vídeo eu estou, óbvio, né, apresentando um pouquinho sobre o projeto, qual é o propósito desse projeto, porque daqui uns dias nós vamos implantar um jejum, nós vamos estar aqui diante de um propósito de Deus para nos preparar para o próximo ano. Porém, esse ano, diferente dos outros anos, eu quero que a igreja entre nesse propósito de jejum, consciente do que está fazendo. Eu quero que a igreja entenda o nível do poder e da autoridade que eles estão ativando. Então, não só eu como o pastor também, ele vai estar trazendo justamente esse entendimento para todos nós. Então, a partir de hoje, então, já prepara aí um caderno, já prepara a sua caneta, esse vídeo vai ficar gravado, então você vai poder ouvir ele várias vezes. O que você não entender, você também pode mandar aí nos comentários, nós vamos estar tirando suas dúvidas, nós vamos responder todos os comentários, todas as dúvidas. Então, ficou com dúvida? Mande aí nos comentários, ok? E você pode anotar, você pode fazer seus questionamentos e por aí afora. Então, nós vamos começar hoje no capítulo 1, que vai ser praticamente uma introdução, tá? Então, no capítulo 1, ele já começa dizendo que o jejum ele é uma chave que toda chave ela abre ou fecha alguma coisa. Toda chave ela tem o poder como ou autoridade, né? Ou acesso. Ou ela nos libera autoridade, porque quando nós recebemos a chave de alguém, nós temos a autorização, nós temos a autoridade para estar com aquela chave na mão, representando confiança, né? Então, assim, essa chave que o jejum representa não é esse tipo de chave. A chave que o jejum representa é uma chave de acesso, uma chave que vai destravar acessos no mundo espiritual para que nós possamos buscar aquilo que nós queremos, como milagres, como respostas, como poder, como autoridade, como força, ousadia, tudo aquilo que você precisa. Então, no capítulo 1 ele diz assim: o jejum é uma das chaves para entrar na presença de Deus, porque nos permite focar exclusivamente no nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque esse tempo de jejum é um tempo que nós separamos para estarmos em oração, para estarmos lendo a Bíblia, para estarmos buscando mais a Deus. O tempo do jejum é um tempo que nós separamos para uma maior comunhão com Deus, para que nós venhamos estar mais tempo conectados em mente com Deus. Então, o jejum, ele acaba nos tornando pessoas mais focadas no mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos ali com um propósito, que é o quê? Nos consagrar através do jejum e da oração em busca de algo. Então, o jejum nos leva a manter o foco mais no lado espiritual. Então, nesse tempo de jejum, eu vou evitar algumas coisas, eu vou procurar estar vivendo uma vida um pouco mais afastada, né? No tempo do jejum, não vou estar buscando entretenimento, eu vou procurar evitar discussões, eu vou procurar evitar, às vezes, um trabalho que eu poderia deixar para um outro momento. Então, esse tempo que eu poderia estar fazendo alguma coisa, o que eu faço? Eu pego esse tempo e eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar Deus. Então, eu vou pegar esse momento para investir
nesse tempo do jejum, nesse tempo que eu estou buscando um fortalecimento espiritual. Me fala aí se você está entendendo e se você está acompanhando. Então, o jejum, ele é chave, ele é uma das chaves que nos dá acesso à presença de Deus. Então, por que ele nos dá acesso à presença de Deus? Porque ele vai fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Ele vai nos levar a investir um tempo maior no nosso relacionamento para com Deus. Então, o jejum, ele vai levar o nosso foco voltado mais para Deus, ok? E diz mais assim: quando nós temos um relacionamento, nós queremos estar mais próximo dessa pessoa. Então, o jejum, ele também nos aproxima. Como o jejum nós fazemos para Deus, então o jejum vai nos aproximar de Deus, porque ele vai trazer-nos mais para perto de Deus. Com esse nos trazer para perto de Deus, ele vai desenvolver, através da nossa comunhão com Deus, um relacionamento mais profundo, com maior intimidade. Olha que coisa boa, olha que coisa maravilhosa. Então o jejum, ele nos leva a ter acesso à presença de Deus, ele alinha o nosso foco maior para o mundo espiritual, ele nos faz administrar o nosso tempo para que a gente possa aproveitar o maior tempo possível que nós tenhamos naquele período para estar empregando em oração, leitura da Bíblia, buscando a Deus, e com isso vai nos aproximar de Deus. E com essa aproximação de Deus vai nos tornar mais íntimos de Deus, porque todo relacionamento ele precisa de intimidade. E toda intimidade, ela é gerada através da aproximação. Então, o jejum, ele é uma chave de aproximação entre nós e Deus. Até aqui, tá tudo ok? E aí vai dizer assim, ó, que desde o momento que Deus criou o ser humano, Deus nos criou para ter relacionamento. Então, a vontade de Deus é se relacionar com o ser humano. Então, Deus sempre pensou numa vida de comunhão conosco, para que ele possa desvendar a vontade dele, para que ele possa nos preparar para vivermos uma vida abençoada. Então aqui a gente vai ver que o relacionamento com Deus, ele vai nos aproximar de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, o que acontece? Eu recebo da essência de Deus na minha vida. Porque todo relacionamento, ele vai gerar intimidade. E quando gera proximidade, relacionamento e intimidade, então eu estou pronto para receber esse poder que vem através do jejum. Por quê? Porque aqui diz assim, ó, o poder de Deus não pode fluir de dentro de nós se formos imaturos, desinformados, secos, ou estagnados em nosso relacionamento com Deus. Por isso, procuro sempre manter, ele está dizendo, né? Internamente uma atmosfera e em atividade espiritual, para que eu possa receber por meio da minha comunhão contínua com o Pai Celeste o seu poder. Então, veja só, uma pessoa imatura, uma pessoa seca, pastora, o que é uma pessoa seca? É uma pessoa que ela não tem azeite, ela não tem óleo, ela não tem alegria, ela não tem disposição para buscar Deus, ela não tem vontade, ela não se esforça, sabe? Aquela pessoa que ela é indiferente, se ela orou tá bom, se ela não orou também tá bem, tá tudo bem para ela. Mas não tá tudo bem no mundo espiritual, você entende? No mundo espiritual, se nós oramos é uma coisa, se nós não oramos é uma outra situação. Se nós buscamos a Deus, se nós nos voltamos para Deus, se nós jejuamos, ou então levamos uma vida espiritual, sabe, empurrando com a barriga. E aí a gente quer ser uma pessoa poderosa, cheia de poder, cheia de ousadia, e quer orar, e quer ver milagre acontecer, e não vai ver. Por quê? Porque quem opera o milagre é Deus, mas através do poder dele. E aí diz que a realidade espiritual é essa, presta atenção. A realidade espiritual é, antes de Deus confiar o seu poder, Deus quer que tenhamos um relacionamento com ele.
Então, se você quer o poder de Deus na sua vida, se você quer a unção do Espírito Santo ativa na sua vida, você precisa desenvolver antes um relacionamento, uma intimidade com Deus. Por quê? Porque senão ele não vai confiar o poder dele a pessoas que são estranhas a ele. Porque uma pessoa que tem intimidade com Deus vai ter a confiança de Deus para receber o seu poder. Uma pessoa que não se importa com a presença de Deus, uma pessoa que não honra a Deus, uma pessoa que não está nem aí para Deus, não está nem aí, não quer nem saber de Deus, Deus não vai derramar o poder dele sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Porque ela não quer saber, entendeu? Ou às vezes você fala assim, você quer o poder de Deus? Ela fala, eu até quero, mas ela quer de boca para fora, porque no fundo, ela não quer. Então, por quê? Uma relação presente e contínua. Então, o nosso relacionamento com Deus não pode ser uma vez na vida, outra na morte. O nosso relacionamento com Deus tem que ser presente e contínuo. Por quê? Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, ali não acabou. Ali é só o início. Porque a partir daí, nós vamos desenvolver esse relacionamento, que precisa ser presente e precisa ser contínuo. Então, é a mesma coisa como o casamento. Deus, ele compara o relacionamento nosso com ele, o nosso relacionamento com Deus, ele compara ao casamento. Um casamento onde um dos cônjuges não é presente e também não é contínuo, esse casamento vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se dissolver, vai ter complicações lá na frente. Por quê? Para um casamento ele ser firme, para ele ser forte, para um cuidar do outro, para um ter responsabilidade com o outro, os dois precisam ter o quê? Precisam ser presentes naquele relacionamento, precisam querer fazer aquele relacionamento dar certo. E precisa ser uma decisão contínua, porque não adianta eu querer hoje e daqui um mês eu já estou querendo outra coisa, não vai dar certo. Não adianta eu querer hoje, sabe, que o meu casamento dá certo, que a minha família é beleza, daqui 2 semanas eu já estou mudando de ideia. Então esse relacionamento não está sendo presente, esse cônjuge, e também não está sendo contínuo, né? Então o relacionamento com Deus, ele precisa ser presente e contínuo. Então eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus de presença. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso ser contínuo. Então, um relacionamento com Deus, onde eu só me relaciono com Deus quando eu estou na igreja, em um culto na semana, eu não estou sendo presente e muito menos contínuo. Um relacionamento com Deus, onde eu oro só quando eu tenho problemas, eu também não estou sendo presente, eu também não estou sendo contínuo. Um relacionamento com Deus presente é quando todos os dias eu tiro uma parte do meu dia para estar na presença de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem me dado, para que eu possa colocar diante dEle as minhas dificuldades, para que eu possa colocar diante dEle e agradecer pelas minhas vitórias, onde eu possa estar diante dEle só para agradecer por Ele estar na minha vida, só para agradecer por tudo que Ele já fez, por fazer parte da família de Deus, que nós vamos ver aqui mais à frente. Isso é presença, né? Isso é presença. E quando é contínuo? Quando todos os dias eu tiro essa parte do meu dia, do meu tempo, para poder falar com Deus. Então eu estou sendo presente e eu estou sendo contínuo, né? Então diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ele diz mais que nós precisamos ter fome e ter sede da presença de Deus. Se eu não tiver fome e eu não tiver sede da presença de Deus, vai ficar difícil eu receber da presença dele. Por quê? Porque é mediante a minha fome e é mediante a minha sede que Deus vai liberar a quantidade, né, da fome que eu tenho que vai me saciar. É a quantidade da sede que eu tenho, que eu vou buscar e que eu vou ser saciado. Agora a gente vai falar sobre o poder residente e o poder ativo. O que seria esse poder residente? Esse poder residente é aquele poder que já existe em nós
através da vinda do Espírito Santo quando veio morar dentro de nós. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós então recebemos o Espírito Santo em nosso espírito, e o Espírito Santo veio morar em nós. Esse é o poder residente. Então, nós já temos esse poder residindo em nós através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Aí nós temos também o poder ativo. E o que seria esse poder ativo? Esse poder ativo seria, vamos por assim, um despertamento desse poder, uma ativação desse poder que está em nós. Então, cabe a nós despertarmos esse poder que já habita em nós, porém, ele está inoperante. Então, para que esse poder que já habita em nós se torne operante, então nós precisamos, através das nossas práticas, estarmos ativando esse poder. E quais práticas seriam essas, pastoras? Oração. Então ele coloca aqui, ó. Então seria oração, jejum, obediência. Então tudo isso traria um despertar. E esse despertar vai ativar esse poder e vai fazer com que ele seja liberado. Então, nosso relacionamento com Deus, ele vai trazer a presença de Deus para dentro de nós, a presença do Espírito Santo, e através dessa intimidade, desse relacionamento, desse mover de Deus em nós, vai ser despertado esse poder. Então, ao invés de termos só o poder ativo, nós vamos ter o poder, ao invés de termos só o poder residente, nós vamos ter também o poder ativo. E esse poder ativo é o poder que nos capacita a operar e ver o sobrenatural acontecendo, né? Então ele vai dizer lá em Mateus 10:1, que diz assim: então chamou Jesus os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para que os expulsassem, para que curassem os doentes de toda enfermidade e todos aqueles que estivessem atribulados por espíritos. A palavra grega aqui pelo poder é exousia, que é traduzida como autoridade. Também é traduzida como poder e geralmente se refere ao poder de autoridade ou direito legal de exercê-la. Tal poder só pode vir de um relacionamento genuíno com Deus. Então vamos entender. Então, quando Jesus disse aqui, ó, chamou Jesus e deu poder e autoridade, quando ele deu essa autoridade, essa palavra traduzida do grego é exousia, que quer dizer o quê? Esse poder, seria esse poder de autoridade, vinda de um relacionamento, como fosse uma autorização, como se Deus depositasse em nós uma autoridade para podermos usar o nome dele. Então é um poder de autorização. Bom, agora a gente vai falar sobre a lei da troca, né? Como seria essa lei da troca? Quando nós então estamos nesse relacionamento, nesse envolvimento com Deus, através do jejum, quando há esse posicionamento, essa entrega, esse tempo de comunhão, então vai haver essa troca. Nós vamos passar por um processo de, no mínimo, 3 alterações. Primeiro, um novo nome. Por quê? Porque agora nós somos contados como que fazemos parte da família de Deus. Somos como aqueles que fazem parte, somos contados como pertencentes à família de Deus. Estou ligando o ar aqui. Então, agora nós fazemos parte da família de Deus e agora nós temos a autoridade e a autorização para usar o nome do seu filho, que é o nome de Jesus. Então, quando nós agora estamos nesse relacionamento profundo com Deus, com intimidade, com busca, reverência, de honrar a Deus, de nos comprometer com Ele, com a sua presença, levarmos o nosso tempo de comunhão com Ele mais a sério, mais alinhado, então nós vamos receber vamos por assim, essa autorização de fazermos parte
da família de Deus e também de usarmos o nome de Jesus. Tudo isso vai estar dentro daquela condição do poder residente e do poder ativo. Então, o poder residente é eu me tornar filho e pertencente da família de Deus. E o poder ativo é eu ter autorização para usar o nome de Jesus para cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Segundo ponto, também nós vamos ter uma nova vontade. Por que a nossa vontade vai ser alterada? Porque Deus, ele promete escrever a palavra dele no nosso coração. Então, o nosso espírito vai ser recriado e a palavra de Deus vai ser escrita no nosso coração. E com isso, então, nós vamos ter passar por um processo de regeneração e até as nossas vontades vão ser alteradas, né? Então, nós vamos ter vontades que vão estar alinhadas à palavra de Deus, à vontade de Deus, e cada vez mais nós vamos estar alinhado com esse propósito para que esse poder sobrenatural do Senhor venha a ser ativado em nós. E o terceiro ponto é essa mudança que nós recebemos também na força. Por quê? Essa comunhão com Deus vai gerar em nós, através da presença do Espírito Santo, uma força, uma ousadia, e com isso vai trazer também para nós, através dessa comunhão e desse relacionamento com Deus, em buscar Deus, em oração, leitura da palavra, vai nos ativar a fé. E essa fé vai desencadear uma vida de poder. Por quê? Porque a fé, ela vai acelerar esse poder sobrenatural para operar uma vida de milagres. Por que a gente vê tantos cristãos hoje doentes, muitas vezes, né, oprimidos, aflitos, doentes, né, medrosos, solitários? Por quê? Porque está faltando poder, está faltando unção, está faltando a vida de Deus dentro desses cristãos. E esse poder de Deus que está dentro de nós vai se cumprir aquele versículo, né, da palavra do Senhor, que diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que habita em nós, que opera em nós. Então, o poder está em nós, mas através da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, através desse alinhamento espiritual, então vai ser ativada essa fé e esse poder para que eu venha viver uma vida de ativação desse poder sobrenatural. Veja como o jejum, ele é fundamental na vida de um cristão, né? Então, o jejum nos permite aprofundar nossa comunhão com Deus e que leva-nos a uma maior intimidade de poder. Então, essa entrada de poder, ela vem através da vinda do Espírito Santo para morar em nós. Esse poder já está em nós. Porém, quando nós agora buscamos a Deus através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, o que acontece? Esse poder, ele é ativado. Então, muitas vezes as pessoas têm o Espírito Santo dentro delas, mas elas não sabem como ativar esse poder para levá-la a viver uma vida sobrenatural de curas, milagres, respostas, transformação de vidas, libertação e por aí afora. Então, aqui nós vemos que à medida que nós oramos e jejuamos, Deus coloca o seu poder em nós. E esse poder, ele vai crescendo. Aí, aqui está dizendo assim, ó, quanto mais a presença de Deus, ela vem habitar em nós, e mais nós buscamos pela essa presença, mais poder de Deus é liberado sobre nós. E quanto mais nós vemos esse poder em nós e operando em nós, mais milagres nós teremos na nossa vida e vamos ver esse poder sobrenatural operar na nossa vida, fazendo com que coisas extraordinárias e maravilhosas venham a acontecer. Então, esse é o primeiro capítulo, nós encerramos aqui, e nesse primeiro capítulo, então, nós podemos ver que o jejum, a oração e a leitura da palavra, ela vai nos aproximar de Deus, ela vai nos trazer para perto de Deus e vai gerar uma intimidade. Essa intimidade
vai então fazer com que esse poder que está dentro de nós, através da presença do Espírito Santo, seja ativado. E aí nós vamos ver esse poder operar em nós e na nossa vida para cumprirmos aquilo que Deus tem para cada um. Então, é importante sabermos que não basta só conhecermos a palavra, termos o conhecimento do que diz a palavra. Nós precisamos ativar esse poder que está dentro de nós para que nós possamos viver o cumprimento de cada promessa e a palavra do Senhor. Então, o jejum vai nos levar a essa capacitação. Então, ficamos por aqui. Esse é o primeiro capítulo e amanhã estaremos aqui para o segundo capítulo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e eu gostaria de orar por você. Então, que você, ao receber esse estudo e entender tudo isso que foi falado aqui, você possa ter esse quebrantamento e esse entendimento de se voltar para o Senhor no sentido do quê? De orar, de jejuar e de buscar ao Senhor para que esse poder seja ativado. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, eu coloco a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora e que, meu Pai, está tendo um entendimento de que o nosso relacionamento e a nossa intimidade contigo vai ativar o poder do Espírito Santo que já habita dentro de nós, para que nós possamos viver uma vida com poder extraordinário emanando dentro de nós, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem para a sua palavra e em nós, e possamos viver coisas extraordinárias, vivermos milagres, vivermos curas, vivermos libertações, vivermos transformações e apropriação de tudo aquilo que o Senhor já determinou para cada um de nós. Senhor, eu abençoo a vida de cada um e declaro que esse poder esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.